Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 7º ano do Colégio Emaús. Esse 7º ano, dando continuidade ao nosso conteúdo, né, em relação às paisagens naturais do Brasil, nós vamos continuar entendendo sobre a hidrografia brasileira. Nesta aula, nós vamos conhecer sobre 2 importantes aquíferos que se localizam no território brasileiro e vamos entender um pouquinho a diferença sobre ecossistema e biomas, para a gente conhecer os principais biomas do território brasileiro. Inicialmente, o que a gente precisa entender sobre águas subterrâneas? O que são as águas subterrâneas e como elas são armazenadas? Então, a água subterrânea é aquela que fica no subsolo, preenchendo os poros das rochas sedimentares ou as fraturas, falhas e fissuras das rochas compactas, metamórficas ou cristalinas. Representa uma fase do ciclo hidrológico. Por que representa uma fase do ciclo hidrológico? Porque o processo de infiltração, gente, ele faz parte do ciclo hidrológico. À medida que a água ela evapora, né, ou ocorre o processo de evapotranspiração, essa água na atmosfera ela vai condensar e posteriormente vai precipitar, vai cair em forma de chuva. Quando cai no solo, parte dessa água infiltra e parte dessa água escoa superficialmente, fazendo parte dessa forma do ciclo hidrológico. E esse processo ele é extremamente importante para abastecer o lençol freático, para abastecer os aquíferos, que por sua vez são importantes, pessoal, para manter os cursos de água superficiais, cursos de água como rios e lagos. A água subterrânea, a água que está localizada no subsolo, gente, a quantidade é bem superior à água superficial. Nós já estudamos sobre as regiões hidrográficas do Brasil e vimos que o Brasil ele é característico, né, por apresentar rios perenes, com exceção da região Nordeste, que é a região que possui uma escassez hídrica. O restante do território brasileiro possui uma grande riqueza hídrica. E todos esses rios perenes, eles são propiciados, inclusive, por toda essa disponibilidade de água subterrânea. Então, a água que infiltra, ela forma o lençol freático ou o aquífero. O lençol freático ele se localiza em uma camada mais próxima da superfície, é aquela água mais usual, né, pela população, pela sociedade, pelas indústrias, e por isso também é a água mais passível de ser poluída, porque ela está mais próxima da superfície. O aquífero ele também é alimentado pela água das chuvas e se forma em camadas mais profundas da terra, em rochas com capacidade de reter a água, em rochas impermeáveis. O lençol freático ele também é um aquífero, tá bem, gente? Ele é considerado um aquífero livre. Os aquíferos, eles podem ser caracterizados de 2 maneiras, de acordo com o confinamento da água, de acordo com a forma como a água ela está armazenada. Então, aquíferos, resumidamente, são formações geológicas onde são acumuladas as águas subterrâneas. Podem ser classificados como livres, em que a quantidade de água varia conforme a precipitação e está relacionado também à formação do solo, à formação do relevo, e os aquíferos também podem ser classificados como confinado. É aquele aquífero que está localizado em maiores profundidades. E este aquífero confinado, gente, tem um grande problema, né? Este aquífero, quando poluído, a despoluição ela é dificultada, porque a água do aquífero confinado ela circula mais lentamente. Então, o processo de despoluição também é muito mais lento que a de um aquífero livre, de um lençol freático. Nessa imagem aqui, eu estou trazendo para vocês a representação destes 2 aquíferos e como eles são recarregados, como eles são abastecidos. Nós temos o aquífero livre, que a base deste aquífero livre é uma rocha impermeável, ou seja, é preciso que essa rocha tenha capacidade de armazenagem de água, né? E temos o aquífero cativo,
onde a base deste aquífero e o topo deste aquífero são rochas impermeáveis. Observem que a forma de recarga destes dois aquíferos ocorre de uma forma um pouco diferente. O aquífero livre, ele é abastecido, né, pelo processo de infiltração que ocorre com a água no solo. O aquífero cativo também, gente, porém pelas laterais, né? Observe que a inclinação do relevo, ela está relacionada à recarga do aquífero cativo. Em relação ao nível hidrostático, não se preocupem com este termo aqui, mas ele refere-se basicamente ao nível de saturação da água, né? Em relação ao equilíbrio da pressão do aquífero em relação à pressão atmosférica. No aquífero cativo, gente, a pressão da água é bem superior à pressão atmosférica, ou seja, está saturado, né, está lotado o aquífero cativo, diferente do aquífero livre, que mantém um equilíbrio com a pressão atmosférica e que é recarregado pela água da chuva. Neste mapa aqui, 7º ano, eu estou trazendo para vocês um importante aquífero localizado no território brasileiro e também no Paraguai, Argentina e Uruguai. É o aquífero Guarani, responsável, gente, por abastecer muitas cidades da região centro-sul do Brasil. Segundo estimativas de 2017, as reservas de água subterrânea já descobertas e mapeadas no Brasil concentram cerca de 200 mil quilômetros cúbicos de água, muito mais que toda a água corrente da superfície terrestre. Um problema destes aquíferos, um grande impacto, né, pessoal, em relação à poluição, como nós já vimos. Dois importantes aquíferos, dois considerados dois maiores do mundo, né, localizados no território brasileiro, estão localizados em regiões onde os impactos ambientais são muitos. Um na região norte do Brasil e um na região centro-sul do Brasil. Lembrem, é a região com dinamismo econômico e industrial superior em relação às regiões do Brasil. Então, a demanda de água dessa região é bem grande. E como apresenta também, concentra, né, a maior parte da população brasileira, esses aquíferos estão muito suscetíveis, né, à poluição e ao uso intenso da água. Quando eu falo concentra grande parte da população brasileira, gente, eu estou me referindo ao aquífero Guarani, tá bem? O aquífero Guarani, considerado até por volta de 2010 o mais extenso aquífero conhecido do globo, sendo que cerca de 67% se localiza no território nacional, em Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e países Paraguai, Argentina e Uruguai. Um outro aquífero descoberto mais recentemente, ainda maior que o Guarani, é o SAGA, o Sistema Aquífero Grande Amazônia. Até alguns anos ele era chamado de Alter do Chão. Observem que ele acompanha, gente, a grosso modo, né, o curso do rio Amazonas. O volume de água armazenada é maior que o do aquífero Guarani. Segundo estimativas, a quantidade de água armazenada ela é capaz de abastecer toda a população mundial, se mantido o consumo atual durante 250 anos. Ou seja, é muita água disponível no território brasileiro, importante inclusive para preservar a água superficial, né? Lagos e rios. E quando eu falo sobre processos de impactos ambientais, gente, nós sabemos que desmatamento, que queimadas, que a pecuária, a agricultura, são impactos que o solo sofre, que o ambiente sofre e que pode trazer consequências diretas para a armazenagem de água nesses aquíferos. Nós sabemos que quando há um grande processo de desmatamento, vai influenciar no clima, que influencia no regime de chuvas. Sabemos também que o solo, quando desprotegido, né, ele tem a capacidade de infiltrar uma quantidade menor de água. Quando este solo é compactado também, a infiltração da água ela é menor
e isso vai impactar diretamente no abastecimento dos aquíferos, porque apesar destes aquíferos serem alimentados por águas pluviais, né, pelas águas das chuvas, os depósitos subterrâneos eles não são eternos, ou seja, em um dado momento, se a retirada de água for superior que a quantidade de recarga deste aquífero, essa água ela pode se esgotar. E isso tem acontecido já, pessoal, em algumas regiões do mundo. Vários aquíferos do mundo eles estão estressados. O que quer dizer isso? A quantidade de retirada de água, o volume de água retirado, ele é superior ao volume de água que está reabastecendo este aquífero. E estes aquíferos estressados, eles estão localizados em regiões como o norte da África e regiões também como no Oriente Médio. O sistema aquífero árabe, fonte de água para 60 milhões de pessoas na Arábia Saudita, Iraque, Catar, Síria e outros países, é o mais afetado de todos, seguido pelo aquífero hindu no noroeste da Índia e no Paquistão, e pelo aquífero Murzuq de Jado no norte da África. Ou seja, já são regiões onde já possui escassez hídrica, já possui escassez de água potável. Então, é extremamente importante fazer a preservação desses aquíferos e a preservação também das condições ambientais para que esses aquíferos sejam reabastecidos ao longo dos anos. Essas formações, gente, os aquíferos subterrâneos, eles demoraram milhares de anos para serem formados. Então, é preciso que eles também tenham tempo útil para serem reabastecidos. Neste mapa aqui, eu estou trazendo novamente os dois aquíferos localizados em território nacional, extremamente importante para o abastecimento de água para a população, né? Não só do território nacional, mas também quando a gente pensa em relação a questões climáticas, a questões ambientais, a gente tem que pensar em um contexto mundial. Novamente, neste mapa, nós estamos trazendo características específicas de cada aquífero. O sistema aquífero Grande Amazônia, extensão 1,3 milhão de quilômetros quadrados, com um volume de água de 162 mil quilômetros cúbicos. E o sistema aquífero Guarani, extensão 1,2 milhão de quilômetros quadrados, sendo 840 mil quilômetros quadrados no Brasil, e o volume de água 39 mil quilômetros cúbicos. Passando agora da hidrografia, nós vamos conhecer um pouquinho sobre as paisagens vegetacionais naturais do Brasil. Nós vamos estudar sobre os biomas brasileiros. Mas antes de entender o que é bioma, gente, antes de conhecer os biomas do Brasil, nós precisamos entender o que é um ecossistema. Porque o ecossistema, ele faz parte do bioma, ele está ali inserido no bioma. Então, o ecossistema é um sistema ou conjunto formado pelos seres vivos, animais, vegetais e micro-organismos, e pelas condições ambientais com as quais eles se interrelacionam. Solo, água, luz solar, clima e relevo. Nós temos que lembrar que a paisagem natural, pessoal, ela é o resultado da interação de elementos naturais, elementos como o clima, como a hidrografia, como a vegetação e como o solo também. O ecossistema, ele pode ser um ecossistema terrestre ou pode ser também um ecossistema aquático. Já o bioma, pessoal, é algo mais abrangente. É um imenso conjunto de ecossistemas vizinhos com alguma semelhança em função da região em que se localizam. Seria assim uma paisagem natural definida pela vegetação predominante e que abrange, gente, extensas áreas, né? Milhares de quilômetros de áreas com uma vegetação predominante. Mas claro que em um bioma nós não temos apenas um tipo de formação vegetal. Nós temos vários tipos de formação vegetal, assim como nós vamos ter diversas paisagens dentro do mesmo bioma.
Quando o ser humano, pessoal, ele modifica a vegetação natural de uma área, ele interfere em todo um ecossistema. Ele interfere na fauna, ele interfere nos seres vivos não domesticados, né, que refere-se a plantas e animais. Então, gente, geralmente essa interferência humana ela acontece principalmente quando há um crescimento econômico da região para a abertura de estradas, para a construção de rodovias, de hidrelétricas, crescimento de cidades, construção de fábricas e a substituição da vegetação nativa por cultivos, né? Como assim por cultivos? Por monoculturas, pela agricultura. Nessa imagem aqui nós temos a demonstração clara de como ocorre essa interferência antrópica na paisagem natural. Então, a vegetação natural de uma área, ela costuma ser um dos primeiros elementos da paisagem que o ser humano modifica com sua ação. Nesta segunda imagem, nós temos vista de área preservada e de área desmatada para a agropecuária. Observem como destoa, né, em relação à área de mata preservada e em relação à área que foi desmatada para dar espaço à agricultura, né? Então a gente percebe que o ser humano, ele inclusive modifica essa paisagem, transforma essa paisagem, né? Quando os portugueses chegaram no território brasileiro, eles encontraram duas grandes formações de floresta, né? Que é a floresta amazônica no norte e a Mata Atlântica, na região litorânea, predominante ali também na região sul e sudeste. A Mata Atlântica, gente, foi a primeira floresta a ser devastada pelos portugueses, né? Pela extração do pau-brasil e também para dar espaço à lavoura de cana e à lavoura de café também. Posteriormente, com mais estudos, foram descobertos, né, outros biomas no território brasileiro. Então, atualmente no Brasil nós temos 6 biomas: o bioma Amazônia, na região norte, o Cerrado, na região central, a Caatinga, né, na região nordeste, ali presente no semiárido nordestino, a Mata Atlântica, o Pantanal e o Pampa, né? E todos esses biomas, pessoal, eles já sofreram muito com a interferência humana, principalmente quando a gente fala sobre a Mata Atlântica, que foi completamente devastada, né, pela atuação humana, pela urbanização, pelo desenvolvimento industrial, pelo crescimento populacional também. E atualmente a gente vivencia este mesmo processo de devastação tanto na região do Cerrado brasileiro quanto na região da floresta amazônica, em função, gente, da expansão da fronteira agrícola, né? Da expansão de terras que estão sendo ocupadas pelo desenvolvimento agrícola e também pelo desenvolvimento da pecuária. Sétimo ano, nós vamos ficar por aqui hoje, nesta aula. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre os biomas, entender as características desses biomas também. Tem algumas atividades para vocês fazerem, tá bem? São pouquinhas, tá? Copiem as perguntas no caderno, é só uma introdução sobre os biomas do Brasil. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.